Fala doutores, fala doutoras, professor Nestor Xavier falando em mais uma live aí de conteúdo, falando aí sobre o que a gente mais gosta, que é negociação jurídica. E hoje, meus queridos, eu trago um tema aqui importantíssimo para aqueles que querem atuar com as técnicas da negociação, tá? Então hoje eu vou falar da figura do advogado negociador. A pergunta que eu faço é: você é um advogado, é uma advogada, negociador ou negociadora? Nossa, professor, nunca parei para raciocinar sobre isso. Mas como que eu sei se eu sou ou não um advogado ou uma advogada negociadora? É simples, meus queridos e minhas queridas. É só você fazer a seguinte pergunta: eu advogado, eu advogada, no meu dia a dia forense, para solucionar problemas, eu utilizo as técnicas da negociação e dos meios alternativos para fechar os melhores acordos? Se a resposta for sim, você é um advogado negociador. Então, se você é um advogado negociador, você está no local certo. Aqui a gente vai te ensinar as melhores técnicas para que você seja um profissional de excelência, para que você seja um profissional de alta performance. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Eu vou trazer técnicas que você utilizando no teu dia a dia forense, isso vai transformar você num advogado diferenciado. Então a primeira coisa que eu trouxe hoje aqui para vocês é: qual o conceito de um advogado negociador? Então, o advogado negociador é aquele que utiliza as técnicas de negociação e de conciliação ou os meios alternativos de solução de conflito para chegar aí a grandes acordos, para representar os seus clientes e fechar os acordos que a gente fala que é o acordo perfeito, que é o acordo ganha-ganha. Então, mais uma vez, se você é um advogado, se você é uma advogada negociadora, você está no canal certo. Mas antes, meus queridos e minhas queridas, eu sempre falo que todo dia a gente negocia. Estou cansado de falar isso, toda hora a gente negocia. E a gente tem que ter noção das negociações internas e das negociações externas. Como assim, professor? Só poderia me dar um exemplo aí de negociações internas que nós realizamos? Sim, meus queridos. Fale aí aquele que tem filho, aquele que não tem, que tem filha, que não negocia com seu filho ou com sua filha. Se você trabalha num escritório onde tem vários sócios, você negocia com o seu sócio, você negocia com o seu colega de trabalho, tá? Então, se você realiza essas atividades, essas negociações, isso a gente denomina negociações internas. E, diferente de negociação interna, nós temos as negociações externas. Como assim, professor? Negociações externas, meus queridos, é quando vocês representam um cliente, ou seja, você age em nome de alguém. É por isso que nós, advogados, somos contratados para representar alguém. Então, fica a dica aí da diferenciação do que é uma negociação interna e de uma negociação externa. Mas, professor, eu preciso saber disso? Eu preciso saber as técnicas de negociação? Sim, meus nobres doutores e minhas nobres doutoras. Eu sempre falo que o bom advogado não é aquele que só sabe lei, jurisprudência e doutrina. Isso todo mundo sabe, ou deveria saber. Isso é o básico de qualquer advogado e de qualquer advogada. Mas, meus queridos, estamos no século XXI. O número de advogados aí no Brasil é imenso. Mas a pergunta que eu faço olhando para você é: qual que é o teu diferencial? Muitos colegas advogados reclamam que a advocacia não está dando dinheiro, tem muito advogado. Mas a pergunta novamente que eu faço olhando para você: qual que é o teu diferencial? Por que eu devo te contratar? O que você vai agregar de valor se eu te contratar?
Vocês já pararam para fazer esse tipo de perguntas? Eu sempre falo, e aí o coach utiliza muito isso, né? Se para outros colegas eles estão se dando bem, por que eu não estou? E aí existe o conceito de autorresponsabilidade. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a advocacia que merece. Nossa, professor, mas por que isso? Simples, meus queridos e minhas queridas. Porque só você é o responsável de mudar suas atitudes. Mas para isso, você precisa ter as técnicas. Para isso, você tem que estar com os melhores instrumentos. E é para isso que a gente está aqui, para somar toda segunda, quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui com o professor Nestor, trazendo aí as melhores técnicas de negociação. Então, mais uma vez, meus queridos, olhem aí a importância das técnicas da negociação. Mas fiquem tranquilos, meus queridos, que essas técnicas vocês adquirem, tá? E hoje eu trago aqui para vocês algumas técnicas aí que eu utilizo no meu dia a dia para agregar valor à entrega do bem da vida para o meu cliente, para diminuir o tempo de processo, para ganhar honorários mais rápidos, para agregar valor ao meu trabalho, para eu ser reconhecido na área que eu atuo. Por isso que eu me denomino um advogado negociador. Então, meus queridos, qual que é a importância aí do advogado negociador? Ora, meus nobres doutores e doutoras, a gente negocia novamente, reiterando, toda hora. O cliente, quando chega no teu escritório, você negocia honorário, sim ou não? Algumas perguntas, e aí eu uso muitas PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Por que eu devo te contratar? Qual o teu diferencial de mercado que você tem e o outro colega não tem? Vocês já pararam para fazer esse tipo de perguntas? Mas para você ter a resposta, vocês precisam saber se vender. Nossa, professor, ninguém me ensinou isso na faculdade. Advogado precisa se vender? Precisa. Advogado precisa saber se vender? Precisa. Roupa se vende? Você contrataria um advogado que te atende aí no escritório de bermuda e camisa de time de futebol e um boné? Mais uma vez, a imagem, você está se vendendo, tá? Eu saber as técnicas de negociação, isso agrega valor ao meu trabalho? Sim. Mais uma vez, a nossa profissão é uma profissão de meio, ou seja, a gente tem os meios técnicos para chegar ao objetivo daquele cliente. E, como eu sempre falo, é o ponto. Quando o cliente chega no teu escritório, você tem o ponto A e o ponto B, ou seja, o estado atual e o estado desejado. A sua função é, com as técnicas, fazer que com esse caminho aqui, o teu cliente atinja o objetivo de forma mais rápida. Mas para que isso? O que isso vai trazer de benfeitoria? Primeiro, satisfatoriedade. O teu cliente vai ficar satisfeito, por quê? Porque ele te contratou, você tem um diferencial e você entregou o bem da vida. Então, olha aí a importância das técnicas de negociação. Então, falei primeiro de honorários, você negocia quando o cliente chega no teu escritório. Aonde mais, professor, eu utilizo as técnicas de negociação para eu ser considerado um advogado negociador? Um dos momentos mais importantes que eu acho de um processo, que é a audiência de conciliação. Meus queridos, nós advogados brigamos tanto contra o judiciário, reclamando aí da morosidade, mas mais uma vez, utilizando as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. O que você está fazendo para auxiliar o Poder Judiciário para diminuir esse tempo? Por que eu falo isso? A audiência de conciliação é um dos momentos primordiais de um processo. É o momento em que, se você tem as técnicas corretas, se você tem inteligência emocional, se você coloca em prática todas essas dicas que eu vou trazer aqui hoje e toda segunda, quarta e sexta, juntamente com os meus convidados, que toda sexta-feira eu vou trazer um convidado que vai trazer experiência para vocês. Se vocês colocarem em prática todas essas técnicas, você é um advogado de alta performance, você é um advogado negociador. Por que eu falo isso? E sempre vou repetir, mais uma vez, meus queridos.
há mais de 10 anos atuo como advogado, há mais de 10 anos atuo como professor universitário, há mais de 10 anos atuo no núcleo de prática jurídica, há mais de 10 anos aí sou mediador extrajudicial. E o que mais dói é quando eu vejo algum acadêmico meu, alguma acadêmica minha, algum ex-acadêmico que hoje é advogado e não teve aula comigo e não utiliza as técnicas da negociação numa mesa de audiência. Advogado que não sabe para que funciona esse momento. Advogado que não explica para o seu cliente que a audiência de negociação, audiência de conciliação ou de mediação é um momento primordial, onde as partes, junto com seu advogado, pode pôr fim a um processo judicial que pode perdurar aí durante 10 anos. Então, meus queridos, mais uma vez, olha a importância das técnicas de negociação. Mas, gente, alguns aspectos aí, numa negociação, o advogado ele tem que dominar. Então, olha as chaves, olha as técnicas, olha, independente aqui do tipo de negociação, todo advogado tem que saber disso. Primeiro, estratégia. Segundo, preparação. Terceiro, barganha. E a quarta, administração do tempo. Nossa, professor, eu achei que negociar era só chegar lá, oferecer uma proposta, se ele aceitasse bem, se ele não aceitasse, segue o processo e deixa o juiz decidir. Meus queridos, isso é pensamento de advogado ultrapassado, advogada que parou no tempo. Hoje, diferencial é ser um advogado negociador. Então, olha aí, dentro aí de qualquer mesa de negociação, o advogado tem que dominar isso. Primeiro, estratégia. Antes de entrar numa mesa de negociação, numa mesa de conciliação, numa mesa de instrução, você tem que estudar o processo. Não é só chegar lá antes da audiência e falar, não, aqui é 100, vamos oferecer aqui 60, mas aí a gente já tem aqui 70, se ele não aceitar, a gente aumenta mais um pouquinho e vamos gritar porque ganha na mesa de negociação aquele que grita mais. Acabou-se, meu filho. Hoje, um bom advogado, de excelência, um advogado de alta performance, ele tem que ser o quê? Estrategista. Ele tem que estudar o processo. E para isso ele precisa ter o quê? E é para isso que vocês estão aqui, preparação. O advogado tem que estar preparado, o advogado tem que estudar a outra parte, o advogado tem que saber quem que é o colega que está ali do outro lado, ele é negociador, ele sabe negociar, ele não sabe negociar. Então, junto com estratégia, junto com preparação, você vai atingir o objetivo do teu cliente. Barganha, você tem que também saber barganhar. E aí, a gente vai ter um tópico aqui que você tem que entender até onde teu cliente ele pode chegar. Qual que é o objetivo do teu cliente? Mas isso está dentro do que? Também de preparação. Você vai chamar teu cliente, mas isso são cenas dos próximos capítulos. E a administração do tempo. Mais uma vez, nobres doutores e doutoras. Você é considerado um bom advogado quando você entrega o bem da vida e não é só entregar, né? A mãe quer alimentos, não é só entregar os alimentos, mas é o que? A administração do tempo. O que é melhor? Esperar aí 10 anos para ter alimentos? Claro que alimentos hoje você já entra aí com alimentos provisórios, mas para ter uma sentença definitiva em 10 anos, ou em menos de 6 meses com as técnicas de negociação, seguindo passo a passo essas estratégias aqui, passo a passo aqui esses conhecimentos que você tem que dominar, numa única tarde ali você consegue atingir o teu objetivo, instigar ou auxiliar que as partes conjuntamente cheguem a um acordo e que esse acordo seja um acordo ganha-ganha. Então, mais uma vez, olha a importância das técnicas da negociação, olha a importância de dominar esses temas, estratégia, preparação, barganha e administração do tempo. Mas, mais uma vez, meus queridos, fiquem tranquilos. Essas habilidades vocês adquirem.
E como que eu fico melhor, professor? Ainda sou envergonhado, eu fico naquela, eu gaguejo e tal. O homem, ele é feito do hábito. O homem, ele é feito do hábito. O mais importante é começar. Começar, vai melhorando, de repente isso fica automático, ok? Então, negociação efetiva, ela é feita com as ferramentas corretas, com as ferramentas certas. E é isso que vocês vão aprender aqui com a gente. Então, eu falei para vocês, meus queridos, que numa negociação, você tem que entender qual que é o objetivo do teu cliente, ou seja, estado atual, estado desejado, ok? Mas para isso, meus queridos, vocês têm que construir uma ponte para chegar de uma ponta a outra. E aí eu falo mais, qual que é o instrumento, qual que é o veículo para que você chegue de forma mais rápida. Então é isso que a gente vai tratar aqui, meus queridos. Nós temos dentro de toda negociação, nós temos essas três dimensões. São elas: pessoas, problema e processo. Vou repetir. Em qualquer negociação, nós temos essas três dimensões: pessoas, problemas e processo. Como assim, professor? Pessoas, problemas e processo. Meus queridos, eu sempre falo, e aqui eu fico até emocionado, que dentro dessa advocacia digital, advocacia 4.0, os robôs aí, modelos de peça que você fala, já redigem aí, já tem tudo. Uma coisa eu posso falar com propriedade que não vão te substituir. Pessoas negociam com pessoas. Vou repetir. Pessoas negociam com pessoas. Como assim, professor? Mas aí eu represento um CNPJ. Não interessa. Mas quem está ali com o mandato é um advogado que representa uma empresa, que do outro lado tem outro advogado que pode representar outra empresa. Mas quem ali vai negociar? São pessoas. Pessoas negociam com pessoas. Então olha a importância aí da inteligência emocional. Então dentro aí dessa dimensão, as pessoas envolvidas aí na negociação, você tem que saber inteligência emocional. Tenho que fazer leitura facial. Como é que está o temperamento dessa pessoa nesse dia? Quebra gelo. Eu chego e dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso quebra gelo? Quebra. Né? Quando você entra numa mesa de negociação, para você quebrar o gelo, pergunta como é que foi o dia do colega advogado. Para que isso, professor? Para que você pegue confiança. Então, dentro aí das três dimensões, a gente vai falar a primeira, que são pessoas. Então, pessoas, processos e o problema. Dentro de pessoas, meus queridos, e olha a importância disso. Pô, professor, mas eu preciso numa negociação saber que tipo de pessoa eu estou negociando? Claro, meus queridos. Por quê? Imagine vocês numa mesa de negociação onde o objeto ali é alimentos, guarda e visita. Esse relacionamento, essas pessoas têm um relacionamento duradouro ou não duradouro? Como assim, professor? Vocês acham que é só chegar ali, utilizar as técnicas de negociação? Olha, o que a senhora acha, o que o senhor acha de pagar 20% do salário mínimo, pega a criança de tal dia a tal dia? Não, meus queridos. Para cada tipo de pessoa existe uma técnica. Exemplo, na área de família, isso é um relacionamento duradouro. Por quê? Porque tem relacionamento ali que depois do objetivo dessa negociação, que é um acordo ganha-ganha, qual que é o objetivo posterior? É que a comunicação seja restabelecida. Como assim, professor? Não estou entendendo. Simples, meus queridos. Numa audiência onde o objeto é alimentos, guarda e visita, é simplesmente estipular a guarda, a visita e os alimentos, ou tem um objetivo por trás? É que aquele pai, aquela mãe, aquela criança que não pediu para vir ao mundo, que restabeleça aí a comunicação entre ambos.
Então, olha a importância de dentro dessas 3 dimensões, dentro da dimensão de pessoas, você saber que tipo de relacionamento você está negociando. Então, dentro da área de família, sempre vai ser um relacionamento duradouro. É por isso, meus queridos, a importância de vocês saber os meios alternativos de solução de conflito. Então, meu professor, você está dizendo, dentro da dimensão de pessoas, dentro de um relacionamento duradouro, eu utilizo as técnicas da negociação com foco na mediação ou na conciliação. Mas para isso, doutores e doutoras, eu preciso explicar o que é uma conciliação, o que é uma mediação. E a explicação é simples. Na conciliação, geralmente não tem relação posterior entre as partes. Já na mediação, não. Existe um vínculo anterior entre as partes. Por isso que, numa mesa de negociação, na vara de família, utiliza as técnicas da mediação. Porque qual que é o objetivo? Restabelecer a comunicação entre as partes. Ótimo, professor. Então, dimensão pessoal, relacionamento duradouro. E nos relacionamentos não duradouros? Você poderia citar um exemplo? Exemplo clássico, juizado especial, área consumerista. Você não vai criar ali um vínculo com a empresa de telefonia. O teu objetivo ali é, olha, eu quero rescindir o contrato e quero uma indenização porque ela negativou meu nome indevidamente. Objetivo, focado, pronto. Mas você está analisando o quê? As pessoas. Você está analisando o quê? O vínculo entre essas pessoas. Então ali não existe um vínculo afetivo. Então a abrangência é outra. Então, meus queridos, falei dentro aqui da dimensão das pessoas, falei do relacionamento entre os envolvidos. Dentro também do relacionamento entre as pessoas, e isso é importantíssimo. Vários colegas advogados e advogadas não sabem da importância disso, que é o quê? O teu mandato. Como assim, professor? O meu mandato? Claro, meus nobres, vocês falam em nome de vocês ou em nome de um terceiro? Vocês falam em nome de um terceiro, tá? Vocês falam em nome daquele que te contratou. Então, para isso, meus queridos, eu vou dar algumas dicas aqui importantíssimas. Algumas perguntas que vocês têm que fazer para o seu cliente antes de negociar, que é, até onde você pode ir com essa negociação? Olha a importância da preparação. Olha a importância de você chamar o teu cliente no escritório. Vem aqui, seu José. A gente vai participar de uma negociação, eu vou chamar aqui a parte contrária, só que para isso eu preciso entender qual que é o seu objetivo. Até onde eu posso ir com essa proposta? Então é importante saber. E o mais importante, meus queridos, anotem tudo, tá? Tudo, mais uma vez. Vários colegas advogados acham que o momento de uma negociação é só barganhar. É aquele que grita mais. Não, negociação é técnica. Anotem até onde eu posso ir. Então, de 100 eu posso ir até 70, até 80. Fale com o seu cliente. Por quê? Porque você não fala por você. Você fala pelo seu cliente através do mandato. Então, primeira pergunta, até onde você pode ir? Olha outra pergunta que você deve fazer. O que o seu cliente não quer de forma alguma e o que ele quer a todo custo? O que ele pode perder e o que ele não pode perder? Então, mais uma vez, até onde você pode ir? O que seu cliente não quer de forma alguma, o que ele não quer, e o outro, o que ele quer a todo custo. Olha uma outra pergunta, outra dica. Até qual quantia eu posso fechar? Mais uma vez, meus queridos, vocês representam alguém. Então, isso é tão importante que eu trago uma frase aqui que fala o seguinte: é melhor não ter acordo do que ultrapassar o limite do teu mandato. Alguns advogados acham, não, deixa comigo que eu resolvo. Não é assim, meus queridos. Vocês representam o interesse de alguém. Vocês é limitado ao mandato. Então, para isso, façam essas perguntas. Vou repetir pela importância. Até onde você pode ir? O que o seu cliente não quer perder? E o que ele quer a todo custo? Até qual quantia você pode fechar um acordo, tá? Então, dentro aí da questão
da dimensão das pessoas, falamos aqui do relacionamento entre os envolvidos, falamos aqui do mandato e agora vamos falar da assertividade. Como assim, professor? Meus nobres doutores e nobres doutoras, um bom advogado ele tem que ser assertivo. Então olha a importância mais uma vez de ouvir, olha a importância da empatia. Tanto é que essa é a resposta de: professor, o que eu devo fazer para ser um advogado com assertividade? É simples, meus queridos. Tenham empatia. Saibam ouvir. Anotem as objeções. Anotem o que tem nas entrelinhas. Então, mais uma vez, vários colegas advogados acham que negociar é só barganhar, chegar lá, quem grita mais, quem bate na mesa. Não, é técnica, é preparação. Então, mais uma vez, dentro aqui da assertividade, você tem que ter empatia. Ou seja, esse é o primeiro ponto para um advogado ser assertivo. Se coloque no lugar do outro. E às vezes um aluno uma vez me perguntou: professor, se colocar no lugar do outro é ter sentimento? Não, meus queridos. Mais uma vez, como tudo na vida, é razão e emoção. O advogado ele trabalha mais com a razão. Mas nem por isso você é um robô. Você tem que trabalhar também com a emoção. Então por isso você coloca na balança. Então, para que você tenha essa qualidade de ser um advogado assertivo, fica a dica: tenha empatia. Isso tudo dentro da onde, meus queridos? Dentro do pilar aí de pessoas. Outra questão importantíssima: inteligência emocional. A gente vai trazer, meus queridos, várias dicas aqui de inteligência emocional. Vai trazer aqui vários livros de indicação. Então, um primeiro aí, qualquer doutrina, qualquer livro de Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, tá? Professor, mas olha, eu estudei aí 5 anos, passei na OAB, eu não preciso disso, professor. Claro que você precisa de inteligência emocional para despachar com o juiz, para despachar com o desembargador, para ir lá em Brasília, despachar com o ministro do STJ, do STF, para despachar com os assessores, promotor de justiça, delegado, ir no presídio. Vocês acham que vocês não precisam de inteligência emocional, meus nobres? Então, isso são técnicas do advogado negociador, do advogado do século XXI. Ok, meus queridos? Vamos lá para mais dicas? Dentro aí, então voltando, dimensão problema. Ok, agora dimensão do problema. Como assim, professor? Preciso saber qual que é o problema que está na mesa de negociação? Claro, meus nobres. Eu estudei a pessoa, agora vou estudar o problema. Ou seja, qual que é o objetivo do meu cliente? O problema é a substância. E aí, mais uma vez, a gente utiliza muitas PPS, perguntas poderosas de sabedoria. O que nós estamos negociando? É a TV que veio com defeito e eu quero uma nova, ou eu quero a restituição do meu dinheiro? É o pai que não quer pagar alimentos, mas a mãe ali, ela não quer só o alimentos, ela tem condições, ela quer que o pai veja o filho. Então eu preciso saber aí o que nós estamos negociando. Mas para isso eu preciso saber de duas coisas: quais os objetivos e o principal, quais as motivações, o que levaram as partes estarem ali. Nossa, professor, não sabia que negociação teria que ter tudo isso? Claro, meus nobres, e é para isso que vocês estão aqui e é para isso que você segue nossas dicas. Então, mais uma vez, dentro da dimensão do problema, façam essas perguntas: o que estamos negociando? E quais os objetivos e motivações estão envolvidos? E é importante aí, professor, essa questão da motivação? Claro, meus nobres. O que te motiva a acordar de manhã? O que te motiva a ir trabalhar? O que te motiva a todo dia ter meta? Você tem um objetivo, você tem uma motivação. Então, eu sempre falo, você negocia porque você quer algo. Então, olha aí, anota essa frase aí. Você negocia porque você quer algo. Tem uma outra frase que eu gosto muito. Você não ganha o que você merece. Você ganha o que você negocia. Então, olha a importância aí da negociação. Então,
Faça aquela pergunta, volta lá a questão da pessoa. Você vê que sempre um está relacionado com o outro. O que que teu cliente deseja? Quais os objetivos e quais as motivações que levaram a ele te contratar para que ele resolva um problema seu? Feito isso, você vai fazer as mesmas perguntas para a outra parte. Então, olha a importância da motivação, tá? Eu falei no começo que um bom advogado, ele precisa de saber da lei, precisa saber da doutrina, ele precisa saber da jurisprudência. Mas somado a esses três, ele precisa saber de negociação. Mas professor, dentro de uma negociação, utilizando essas técnicas que o senhor está nos passando, vai ter uma hora que eu vou utilizar a doutrina, a lei e a jurisprudência? Vai, meus queridos. Sabe como que a gente denomina isso? Ancoragem. Como assim, professor? Meus queridos, vocês participarão de negociações que serão fáceis, outras difíceis. Vocês vão utilizar a ancoragem dentro de uma negociação quando, e aí eu posso citar um exemplo clássico. Você está naquela negociação, você está naquela barganha, você está naquela empatia, você está fazendo a inversão de papéis e o pai fala assim, olha, eu não vou pagar alimentos porque eu estou desempregado, então não preciso pagar. Mas professor, você acha que vai ter colega advogado que vai falar isso? Meus queridos, minhas queridas, não se surpreendam. Vocês vão ver cada coisa aí no Poder Judiciário que até Deus duvida. Mas, e eu falo isso por experiência, tá? Então, como assim, professor? Gostaria de entender quando que eu utilizo a ancoragem numa negociação. É simples. Digamos, numa mesa de negociação, a parte contrária está irreversível porque ela alega que ela não deve pagar alimentos porque ele está desempregado, ou seja, o pai está desempregado. Você pode utilizar a ancoragem porque você é um conhecedor da doutrina, da jurisprudência. Vai falar o seguinte, olha, nobre colega, tudo bem, ele não tem condições de pagar momentaneamente porque está desempregado. Mas eu só gostaria de deixar consignado que o STJ entende que o pai desempregado não é motivo para não pagar alimentos. Isso a gente chama, dentro das técnicas de negociação, de ancoragem. Ou seja, ela é capaz de fixar as soluções. Então, olha a importância de conhecer a doutrina, conhecer a jurisprudência, conhecer a lei e utilizar isso junto com as técnicas de negociação como uma ancoragem. Então, dentro aí da dimensão do problema, nós temos ancoragem, nós temos as motivações. O que que leva o teu cliente a estar ali naquela mesa de mediação, naquela mesa de audiência e você utilizando aí as técnicas da negociação, ok? E a gente tem a terceira, que é a dimensão do processo. Como assim, professor? Dimensão do processo, eu preciso saber disso? Claro, meus nobres. Vocês têm que fazer, mais uma vez, eu sempre falo, vocês vão utilizar muita PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Lembra da preparação que eu falei no começo? Dentro da preparação, vocês têm que perguntar, dentro da dimensão do processo, quanto tempo vai durar esse processo? E se eu não fecho esse acordo? Nossa, professor, o senhor está dizendo aí que eu devo fechar um acordo, eu devo utilizar as técnicas e forçar a parte contrária a fechar? Não, 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 não. Mas um bom advogado, uma boa advogada, um advogado e uma advogada negociadora, ela tem que ter estratégias. E se? Sabe aquela velha pergunta? E se? E se eu fizer isso? E se eu não fizer aquilo? Então, dentro da dimensão aí de processo, eu preciso saber quanto tempo teremos aí se eventualmente vocês não fecham esse acordo, se eventualmente você, utilizando as técnicas de negociação, não consegue fechar um acordo ganha-ganha. Isso pesa? Pesa. Qual a ordem das coisas? O local aonde será efetuado a negociação. Se a negociação ela é feita no teu escritório, você tem que ter, eu sempre falo que é o encantamento. O que é o encantamento? Você, meus queridos, quando vão no Poder Judiciário ou quando vão em qualquer lugar onde você é maltratado, qual que é o teu sentimento?
Agora imagine você chegar no fórum, o servidor vem, bom dia, tudo bem, seu Marcos, tudo bem, seu Thiago, sejam bem-vindos ao Poder Judiciário, o senhor aceita um café? O senhor chegou bem? Como é que foi seu dia? Isso faz a recepção ser diferente ou não? É o que a gente chama de encantamento. Então, tudo isso influencia na tua negociação. No teu escritório, aquele velho cafezinho, aquela velha balinha de café, como você é recepcionado, tá? Como é a abordagem. Então, dentro de um processo de negociação, dentro aí da dimensão do processo, fica a dica da visualização do ambiente da negociação. Olha aí mais PPS dentro aí da dimensão do processo. Quanto tempo teremos? Qual será a ordem das coisas? Onde será realizado a negociação? E quais os prazos estão correndo aí para mim e para outra parte? Tudo isso eu preciso saber, professor? Tudo isso é um diferencial para um bom negociador. Tudo isso, meus queridos, são técnicas, tá? Então, alguns pontos aí da negociação que eu acho primordial. E aí, com o novo CPC, com o novo Código de Processo Civil, ele autorizou a você realizar negociações por pontos. Como assim, professor? Imagine então, mais uma vez, vamos voltar aí para a área de família, onde você está negociando alimentos, guarda, visita. Com relação à guarda e à visita, as partes chegaram a um acordo, porque você utilizou essas técnicas. O que vocês vão fazer? Olha essa dica, olha essa técnica. Meus queridos, fechado o acordo parcial com relação a isso, você fala, nobre doutor, nobre doutora, então vamos fazer o seguinte, com relação à guarda e às visitas, tá tudo ok? Tá, não, tá tudo ok, doutor, aqui não tem divergência nenhuma. Então você já amarra. Então vamos fazer o seguinte, doutor, já vamos colocar isso daqui em ata. E aí a gente foca na questão dos alimentos. O cara olha assim e fala, poxa, gostei, doutor, já vamos fixar nisso. Por quê? Porque o CPC, inclusive, ele permite isso. Digamos que, em último caso, com relação aos alimentos, vocês não fecham um acordo, vocês já saíram de lá ganhando a guarda e ganhando aí a visita. Ganhando no sentido de que ambas as partes ganharam porque construíram juntos. Aquele terceiro que é um alimentos, que são os alimentos, vocês vão utilizar as técnicas de negociação para chegar ao seu objetivo, o objetivo do teu cliente e também da outra parte. Mas eventualmente, meus queridos, nem todo acordo você vai sair ganhando, nem todo acordo você vai fechar o acordo. Mas pelo menos aqueles dois você já resolveu, ok? Então dentro aqui da dimensão do processo, vejam essa questão dos pontos negociáveis. Fecharam um acordo em determinados pontos, ok? Fechem ele, foquem nos outros, ok? Então, mais uma dica aí primordial dentro aqui da dimensão do processo. Professor, tem outra coisa que é importante aí dentro da dimensão do processo? Tem, meus queridos, isso que eu estou fazendo aqui com vocês. O que nós estamos fazendo? Comunicação. Já pensou se você chega ao final aqui desse conteúdo e fala assim, pô, professor, não entendi nada, cara. Não entendi nada porque o senhor não teve uma comunicação assertiva. Então, olha aí a importância da comunicação entre as partes numa negociação. Olha a importância da negociação entre os colegas advogados e advogadas. Você tem que saber fazer entender. E tem uma máxima que fala, a obrigatoriedade da assertividade do comunicador é aquele que comunica, não é aquele que recebe. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser assertivo, eu tenho que saber as técnicas para que você entenda, através da minha comunicação, o que eu quero. Então, para isso, dentro da comunicação, mais dicas. Olha aí, o que você precisa dizer? Eu acredito muito, gosto muito de PPS. Sabe aquelas perguntas filosóficas que você fala assim, o que eu preciso dizer para ele nessa mesa de mediação que vai fazer ele aceitar a minha proposta? Ao contrário, também serve. O que eu não posso dizer nessa mesa de negociação? Meus queridos e minhas queridas, eu já fiz audiências onde, e aí, para vocês visualizarem como que a experiência é primordial para tudo, numa negociação na área de família, o
meu cliente já estava fechando o acordo. A gente já tinha utilizado todas as técnicas, e aí ele me fala no nome da sogra, ou seja, da mãe da parte adversa. Vocês acham que fecharam o acordo na hora que ele falou o nome de mamãe? A parte contrária falou, não assino mais esse acordo, levantou e foi embora. Então, meus queridos, olha a importância das técnicas de negociação. Olha a importância de você ouvir. Olha a importância de uma entrevista preliminar. Olha a importância de você ter empatia. Olha a importância de você ter inteligência emocional. Entender o que tem nas entrelinhas. Se eu tivesse a experiência de hoje, se eu tivesse adquirido as técnicas de hoje e entender naquela problematização que realmente ele falava muito do problema entre ele, a esposa, o nome era sogra. Eu falava, pelo amor de Deus, não toca no nome da sua sogra, tá? Foca no seu filho, foca no seu objetivo. Olha a importância aí das PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. O que dizer nessa audiência? O que não dizer nessa audiência? O que não dizer nessa mesa de negociação? Qual informação você gostaria de ter acesso? Então, olha os bastidores. Olha como é importante você estar lá fora conversando com o teu advogado. Professor, o senhor está ensinando a gente aí, meus queridos, o melhor profissional é aquele que tem a melhor técnica. Então você está conversando ali com a tua, entre aspas, parte adversa, mas com o objetivo de ter acesso a alguma informação. Quais perguntas deverão ser feitas? E o principal, qual a melhor forma de fazer ele conseguir essas informações? Tudo isso, meus queridos, se a gente for resumir, mais uma vez, inteligência emocional. Eu preciso entender cada um. Cada pessoa tem uma forma de falar, cada pessoa expressa de um jeito. Eu posso expressar com o olhar, eu posso expressar com a fala, o tom de voz. Olha, eu não fecho acordo. Mas por que o senhor não fecha acordo? Qual que é o objetivo? Se coloque no lugar do seu filho. Se coloque no lugar da parte, olha, ela queria esse aparelho televisor para a avó dela. Isso causa um impacto. Tudo isso é técnica, meus queridos? Tudo isso é técnica. Então, mais uma vez, olha aí a importância da comunicação. Olha aí de você saber a técnica de como se comunicar. Então, já falamos aqui, dentro da dimensão do processo, a questão das PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria, os pontos negociáveis. Falamos aqui da comunicação e para finalizar a gente vai falar da logística. Como assim, professor? Eu preciso saber até de logística numa mesa de negociação? Eu preciso saber a técnica da logística? Sim, meus queridos. Primeira coisa, pontualidade. Pontualidade é respeito. Por que toda segunda, quarta e sexta às 8 horas eu tenho que estar aqui junto com vocês? É em respeito a vocês. Então, pontualidade dentro de uma logística, dentro de uma negociação, é uma técnica indispensável. Que isso traz o quê? Respeito para a parte contrária. Ambiente. Acabei falando também do ambiente. Então, dentro da logística aí, ambiente. Qual material aí que vocês vão utilizar? Eu sempre utilizo papel. Eu sempre utilizo uma agenda, onde eu anoto. Então, quer dizer que com relação aos alimentos, para a senhora hoje, um valor legal seria 50% do salário mínimo. Ótimo, vamos colocar aqui. Isso traz empatia. A parte fala, nossa, o advogado está se preocupando, ele está me ouvindo, ele está colocando os pontos. Mais uma vez, professor, uma negociação feita em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é a mesma negociação realizada em São Luís do Maranhão? Ou a questão cultural interfere, a questão de como é o trato com as pessoas localmente? Então tudo isso, meus queridos, vocês têm que saber. Olha aí mais uma vez a importância das técnicas da negociação. Então, meus queridos, hoje o que eu trouxe aqui para vocês? Vamos fazer aí um resumão, tá? Falei da figura do advogado negociador, aquele que utiliza as técnicas de negociação e de mediação para fechar os melhores acordos. Falei de negociação interna e externa. Negociação interna, quando você negocia no teu dia a dia, com teu filho, com teu sócio. Negociação externa, quando você negocia representando alguém. Falei aqui também da importância do advogado negociador.
Falei aqui de aspectos chaves que todo advogado negociador tem que saber. Estratégia, olha a importância da estratégia para o negociador. Preparação, barganha, administração do tempo. Tá? Falei também das 3 dimensões da negociação, que são pessoas, problemas e processo. Dentro da dimensão de pessoas, falei do relacionamento dos envolvidos, ou seja, quando tem um relacionamento duradouro e não duradouro. Falei dentro também aqui da dimensão de pessoas do mandato. Você é advogado, você representa alguém. Cuidado com os limites aí que você tem que ter para saber até onde você pode chegar. Falei da frase, é melhor não ter acordo do que ultrapassar os limites do mandato. Um bom advogado, uma boa advogado negociador, ele tem que ser o quê? Assertivo. E para ser assertivo, ele tem que ter empatia. Falei também da dimensão do problema. Então, pessoas e problema. Então, o que estamos negociando? Quais os objetivos e motivações dos envolvidos? E olha a motivação é importantíssima, tá? Ancoragem, olha a importância de você saber da lei, da jurisprudência e da doutrina, porque você vai utilizar essa técnica quando necessário. Mais uma vez, meus nobres doutores e doutoras, negociar é um jogo de cartas. Ganha aquele que sabe jogar. E para você saber jogar, você tem que ter o quê? As técnicas. Estão dentro da dimensão do problema, ancoragem e as motivações. E finalizei aqui com a dimensão do processo. Ou seja, falei aqui dos pontos de negociação, ou seja, quando você tem vários objetos da negociação e você consegue fechar 2, finalize esse e foque no último. Mas pelo menos você ganhou aí 2 pontos favoráveis, tá? E a questão da comunicação e da logística. Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez, essas são aí as dicas do professor Nestor. Dicas sobre negociação jurídica. Mais uma vez venho aqui pedir, compartilhe esse conteúdo, nos acompanhe aí nas redes sociais, nosso novo Instagram, Prof. Nestor Xavier, nosso novo Facebook, Professor Nestor Xavier, e nosso canal do YouTube, Professor Nestor Xavier Negociações Jurídicas. Vai lá, compartilha, dá um joinha se está gostando, dá um feedback para nós, para que cada vez mais a gente venha aqui contribuir. Ou, como eu sempre falo, conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Beleza? Um abraço, até quarta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, estaremos aqui com mais conteúdos, com mais dicas de negociação jurídica. Forte abraço, fiquem com Deus, meus queridos. Um abraço.